Olá meu amigo, olá minha amiga, esse é o canal Sérgio Sintra, onde nós temos desenvolvido alguns pensamentos sobre psicologia, a espiritualidade, o comportamento humano, com o fim de apresentar a vocês alguns pensamentos de alguns autores não muito conhecidos, mesclado ao conhecimento de outros que já são bem conhecidos. Temos tratado aqui de um livro chamado A Trilha Menos Percorrida, de Morgan Scott Peck, e na primeira sequência de vídeos nós apresentamos um resumo geral do livro e depois cada parte do livro. Mas Morgan Scott Peck também é autor de uma continuação desse primeiro livro, que é Além da Trilha Menos Percorrida. Crescimento espiritual numa época de ansiedade. Já dá para notar, pelos outros vídeos, que o Scott Peck ele tem um viés de espiritualidade muito forte, mas ele trabalha com material humano, e isso é que é interessante nele, né? Ele busca entender a humanidade, humanitas, né? Ou humanitatis, com um viés de espiritualidade. O homem não é só uma máquina pensante, né? Uma máquina de lógica. Ele é além disso. Existe uma transcendência. E essa transcendência, então, o Scott Peck explora com muita clareza nos seus dois livros. Nesse segundo livro, ele dividiu em algumas partes que nós podemos já adiantar para vocês. O primeiro livro nós vimos 4 grandes partes que espelhavam aí o pensamento dele, né? Ele dividiu desta forma. A parte 1 era a questão da disciplina, a parte 2, as questões envolvendo o amor, a parte 3, o desenvolvimento e a religião, e a parte 4, a graça, dos quais partes, né, nós falamos com muita propriedade, e particularmente eu gostei muito da parte que fala da graça, porque é algo inusitado, faz uma ligação muito especial com a visão de Jung, né, da sincronicidade, né, dos fatos que acontecem independente do nosso controle, mas que aconteceriam de qualquer forma, né? Então ele tira completamente a visão, né, exclui a visão daquela coisa que não é esperada, né? Existe uma esperança, mas nós só não sabemos o conteúdo dessa esperança. E no segundo livro, o Scott Peck então também parte do mesmo princípio, dividindo o livro em partes, né? A parte 1 é a cruzada contra o simplismo, a parte 2 seria enfrentando a complexidade da vida cotidiana, a parte 3, o outro lado da complexidade, e no final então ele faz os seus agradecimentos numa poesia, no capítulo 2, a poesia de Deus. Nós vamos comentar cada uma dessas partes, né, em vídeos mais além, mas hoje nós pedimos então que você se inscreva no canal e manifeste o seu gostei ou não gostei, faça lá também os seus comentários, estaremos atentos a tentar reproduzir alguma coisa que vá além daquilo que nós estamos falando, né, e que manifeste também o pensamento de Scott Peck. Nessa edição, A Trilha Menos Percorrida, né, da editora Nova Era, nós temos aqui: além da trilha menos percorrida, representa a culminação de toda a vida do Dr. Scott Peck, em suas atividades de aconselhamento e palestras. Este livro é o último da trilogia das trilhas, A Trilha Menos Percorrida, prosseguindo na Trilha Menos Percorrida e Além da Trilha Menos Percorrida. Então eu me enganei logo de cara, né, que eu falei dos 2 livros, mas nós só vamos comentar esses 2.
prosseguindo na trilha. Infelizmente nós não vamos usar, porque já temos uma nova programação para o canal depois desta obra. Então agora nós vamos trabalhar esses dois livros do Scott Peck, né, a trilha menos percorrida e além da trilha menos percorrida. A obra nos leva em direção a uma percepção mais profunda de como levar uma vida rica e satisfatória no mundo atemorizado pelo estresse e pela ansiedade. Com a rara sensibilidade de discursar sobre uma espiritualidade abrangente, que já conquistou milhões de leitores em todo o mundo, Scott Peck questiona as decisões que tomamos diariamente, em casa ou no trabalho, e as escolhas éticas que podem afetar a própria sobrevivência da humanidade. Uma aula na qual aprendemos a diferença entre bem e mal, superar o narcisismo, a amar e a sermos amados, a conviver com os paradoxos, aceitar as consequências das nossas ações e a chegar pacificamente ao encontro com a morte. Esse livro é um guia na aventura que é a vida, o aprendizado e o desenvolvimento espiritual, nossos maiores desafios nesse mundo. Então, nesse primeiro resumo, né, desse livro, nós vamos abordar algumas questões sobre o autor e sobre o que ele coloca nessa obra, né? O contexto e objetivo da obra. Vamos colocar isso, né? Além da trilha menos percorrida, completa a trilogia iniciada em A Trilha Menos Percorrida e prosseguindo na Trilha Menos Percorrida. Então, exatamente o livro do meio é o que nós não vamos ver, né? Não vamos analisar aqui no nosso canal. Peck propõe aprofundar os termos de crescimento espiritual, escolhas pessoais, ansiedades, dilemas da modernidade e transformação interior. Ele rejeita soluções simplistas, né? Então essa visão de soluções simplistas, né, ou de analisar as coisas só na superficialidade, é exatamente o que ele não quer. Ele quer ir mais a fundo nos conceitos da vivência humana. E de um lado nós vemos a vivência humana muito bem definida, né? Se formos utilizar aí a visão de Jung, o ego como sendo a consciência ou o senhor da consciência, nós vemos o self sendo o senhor da inconsciência e a totalidade da psique, e a sombra, aquele elemento que nós rejeitamos e precisamos nos reconciliar com ela. Essa reconciliação com a sombra busca exatamente isso que o Peck aponta para a sobrevivência em termos da vida, da trilha, né, ou da jornada do ego, como já temos mencionado aqui no nosso canal. A estrutura da obra é bem semelhante à estrutura da Trilha Menos Percorrida, também dividida em partes, e cada parte dividida em capítulos, onde ele vai desenvolver bem e mal, narcisismo, amor próprio, escolhas individuais, crescimento, ansiedade, psicologia e religião. Desses temas nós podemos já destacar de antemão, né, em primeira face, a questão do bem e do mal, né? É comum a gente ver os estudantes no começo da caminhada do estudo da psicologia se deparar com dilemas morais ou éticos e tentar colocar na sombra, que Jung define como sendo aquilo que nós rejeitamos, um caráter mau, né? De bem e mal, de moral, né? Não é bem assim, né? Aquilo que nós rejeitamos nem sempre é mal, aquilo que nós aceitamos nem sempre é bem, né? Então o concurso de entender esses conceitos de bem e mal, né, que vão definir a nossa visão, a nossa caminhada ao longo da vida, ao longo da jornada do ego. Usando uma linguagem junguiana, seria a própria jornada da individuação. E se formos usar a linguagem de Joseph Campbell, seria a jornada do herói, né? Todas elas têm conotações semelhantes, todas elas aprofundam o caminhar da vida humana, né? E nós podemos entender isso
com muita simplicidade, né, apesar dele condenar essa simplicidade, né, quando nós caminhamos ao longo da vida e olhamos para trás, na nossa vida pregressa, tudo aquilo que nós fizemos nos constitui enquanto seres do dia de hoje. E muitas vezes nós vemos pessoas, e é muito comum a gente ver isso no consultório, pessoas que chegam à idade madura, porém sem ter amadurecido princípios da idade tenra, ou da infância, ou da adolescência, e vão reproduzir na vida adulta esses elementos que ficaram cauterizados no tempo. Então é muito interessante a gente ver essa questão do bem e do mal, mas também é bom a gente analisar a questão do narcisismo, né? O mito de Narciso, que foi muito bem explorado por Sigmund Freud, aquele jovem belo que se impressionou e apaixonou-se pela sua própria imagem no filme d'água. É bem interessante a gente colocar isso, porque o narcisismo ele pode ter outros contornos na vida pós-moderna que vão apontar para um egocentrismo ou um egoísmo exacerbado, porque o narcisismo produz exatamente isso, né? Ele produz aquela pessoa que não pensa no outro, não tem empatia pelo outro, não tem empatia pela dor do outro, tudo é para ela. E a questão é a inflação do seu próprio ego, porque ela sente uma profunda visão deturpada de si mesmo, né? Ou exagerada de si mesmo, e a sua projeção de um alter ego, né? Que é maior do que ela, fazendo essa inflação do ego, né? E produzindo então um narcisismo exacerbado. O Jung trabalha um pouco do narcisismo, mas a gente vê uma conjugação de elementos, né, do narcisismo nessa obra do Scott Peck. Nós vamos comentar com mais detalhes mais para frente, mas nós podemos ver também o narcisismo sendo colocado de uma forma perversa. O que significa isso? A ausência de empatia pelo outro, né? Todas as situações convergem para mim, para o meu ganho pessoal. E em todas as circunstâncias onde eu vivo e me relaciono com os outros, eu preciso ter algum ganho para mim. Essa é a tônica do narcisismo perverso. Quando a gente fala de perversidade, a gente pensa logo em crime, em faca, ou seja, Alfred Hitchcock, né? Mas não é bem assim. A perversidade está no nosso falar, a perversidade está no cotidiano, né? A perversidade está na relação com o outro, quando nós desligamos a possibilidade de conexão com o outro, né? Então isso entra numa visão egocêntrica, egoísta, e não foco do ego, né? Que seria o melhor caminho, o caminho do meio, né? Foco do ego é a questão do ego incorporando cada vez mais as visões do inconsciente num aprendizado contínuo de uma caminhada em direção à morte, né? Mas em vida, vivendo, exercendo a vida. E isso é muito interessante para a gente colocar, né? Porque aniquila a possibilidade de nós exercermos no mundo aspectos de um narcisismo, e muito pior, de um narcisismo perverso. O amor próprio, né, que ele coloca ali, então seria não o amor exagerado, mas o conhecimento de quem eu sou, né? A visão de quem eu sou. Essa visão se traduz com muita clareza, né, quando eu desenvolvo na minha consciência, no meu ego, a verdade das minhas potências e das minhas falibilidades. Eu desenvolvo também a possibilidade de enxergar
as oportunidades de aprendizado na minha caminhada e também as minhas fraquezas, né? Onde eu não consigo lidar bem ainda para buscar um novo aprendizado. Semelhante ao aluno, né? O termo aluno tem uma conotação daquele que não tem luz, alumínio, né? Que está em busca da luz. No aluno universitário, que ele vai todo confiante para o seu primeiro dia de aula, no seu curso superior, achando que ali ele vai conhecer tudo sobre aquela profissão ou sobre aquele conhecimento específico que ele está buscando. Na verdade, ele está apenas começando uma trilha. E a universidade é essa trilha, né? De abrir os olhos para que ele possa perseguir uma nova jornada. Depois desse primeiro momento, né, que é importantíssimo, um aprendizado teórico, a busca dos livros, a busca do conhecimento lato sensu, existem outras partes, né, que vão desenvolver nesse alumínio, né, o amor próprio, que é o desenvolvimento de uma personalidade incorporada naquela profissão, né, que vai ser, vamos assim dizer, incorporada a uma das personas que ele vai exercer no mundo. Gosto muito dessa visão de persona, né? Um médico, ele passa lá 6 anos na faculdade, mais 2 anos na prática clínica, né? Antes de desenvolver plenamente a sua função. Mas ele precisa se incorporar como médico no primeiro dia, quando ele pisa na universidade, né? Primeiro dia, ele tem que se convencer de que ali está a gênese de um médico, né? Começa por ali. Então, o Scott Peck coloca essa questão do amor próprio, o desenvolvimento de uma personalidade, né? O desenvolvimento de uma visão de vida, de uma visão de mundo, que deve ser numa visão de constante evolução, constante caminhada rumo ao desconhecido, que é amanhã, né? Enfoque nas escolhas individuais e sua influência na sociedade. Então ele mais uma vez vai fazer esse paralelo, né, entre o que eu escolho para mim e aquilo que é o melhor para a sociedade. Nós vemos nos nossos dias, né, e eu creio que isso é histórico na humanidade, um esfriamento nas relações horizontais, né? Existe uma necessidade muito grande, né, das pessoas que compõem a nossa sociedade de se destacarem de alguma maneira, né? Serem mais proeminentes do que as outras. Vemos isso no campo da política, vemos isso no campo dos serviços, vemos isso no campo da indústria, vemos isso no campo das universidades, instituições educacionais, nas instituições de ensino superior ou nas instituições de ensino técnico ou de ensino médio e fundamental. O homem se tornando cada vez mais um casulo, né? Onde ele projeta para si mesmo os ganhos e vontades e inflacionando, né, ou inflando o seu ego. Crescimento, ansiedade, psicologia e religião. Os dilemas modernos, né? Peck vai colocar como principais ideias e temas centrais. Os dilemas modernos e a ansiedade, né? As escolhas que temos que fazer nessa época marcada por pressões psicológicas profundas. Vou dar só um exemplo rápido, né? Os aparelhos eletrônicos, os celulares, né, os computadores, eles são fabricados no conceito de obsolescência, ou seja, eles têm uma vida útil. Isso também, os automóveis também, né? Todos os produtos industrializados, eles têm uma visão já de programação de obsolescência. O que significa isso? Não são produtos para durarem muito tempo, eles têm uma vida útil, né? Tanto na questão física, do material físico, quanto na questão
do marketing que se faz em cima daquilo, né? Então nós vemos aí as grandes fabricantes, não vou citar nomes aqui porque não estou aqui fazendo marketing para nenhuma marca, né? As grandes fabricantes então produzem um produto e colocam esse produto no mercado, produzem uma necessidade daquele produto, né? Então as pessoas adquirem aquele produto em si, passa-se um determinado tempo, né? Varia de produto para produto, aquele produto cai em obsolescência e é lançado um produto um pouco melhor do que aquele anterior. Então o que acontece com aquele anterior? Ele é inutilizado? Não, ele demora um tempo para ser inutilizado, mas ele cria uma nova necessidade de adquirir um produto mais novo, né? Com a tecnologia melhor, né? Com a tecnologia mais avançada e às vezes já incorporada nos produtos anteriores. Podemos ver nos automóveis isso, né? Temos automóveis que foram fabricados no século XX, são bem antigos, né? São considerados os clássicos agora, né? Temos os que foram fabricados na primeira década do século XXI, e agora na segunda década e na terceira década. Então quem possui um carro da primeira década, por exemplo, ele vai ver um carro que funciona mais ou menos no mesmo estilo do carro que está sendo produzido na terceira década, porém com uma tecnologia inferior, mas ainda utilizável, faz o mesmo efeito, né? Ou seja, conduz os seus passageiros e o seu condutor ao destino onde ele quer ir, né? Um automóvel popular, novamente não vou mencionar marcas aqui para não fazer propaganda, né? Um automóvel popular leva tanto um automóvel de luxo premium, né? Funciona da mesma forma. Então, mas essa obsolescência dos produtos, essas obsolescências nas questões do consumo, produzem uma necessidade de consumo, uma pressão psicológica. Segundo, as escolhas conscientes e a responsabilidade. Um dos temas centrais é como as decisões de cada indivíduo têm impacto coletivo, né? Ondas em um lago manso, né? Uma pedrinha gera ondas. Aí você pode pensar, não, mas qual é o diferencial que eu faço na sociedade, no meio de uma sociedade de 8 bilhões de habitantes no mundo? Qual a diferença que eu faço? Muita diferença, né? Nós temos a nossa possibilidade hoje de marcar o nosso território para que muitas pessoas sejam influenciadas. Eu tomo, por exemplo, a minha própria caminhada como professor. Fui professor no ensino médio, no ensino superior, por quase 20 anos, ou mais de 20 anos, né? E passaram por mim muitos alunos, e eu fui fonte de influência para esses alunos. E volta e meia nós encontramos um ou dois alunos na rua: professor, poxa, você foi importante na minha vida. E é uma reação em cadeia, né? Também no consultório, atendendo pacientes, vários pacientes já passaram pelo meu consultório, já no exercício da profissão de psicólogo, e nós fizemos diferença na vida dessas pessoas. É claro, a nossa avaliação nem sempre foi 100% positiva. Alguns pacientes não gostaram do que ouviram ou se sentiram impactados com a maneira como nós conduzimos o assunto. Não interessa, nós fizemos uma diferença na vida daquelas pessoas. A abrangência é pequena, moramos numa cidade do interior, né, do Rio de Janeiro, mas nós não temos ideia do qual o impacto que isso gera. Eu posso usar como exemplo alguns pacientes meus, não vou citar nomes, né, mas que moravam aqui na cidade, consultaram-se comigo presencialmente, mudaram para outros países e permaneceram conectados comigo através da tecnologia para um acompanhamento psicológico. Então isso é uma maneira de nós enxergarmos como nós fazemos diferença no mundo. Quais as decisões. Eu decidi um dia atender também
de forma online. Foi quase que uma imposição do período da pandemia. Isso gerou impacto no mundo inteiro, né? Nós vemos isso com muita clareza hoje, porque antes aquilo que nós reputávamos como secundário se tornou principal. Então, hoje no mundo inteiro existem pessoas que conhecem o meu trabalho, que têm a recomendação do meu trabalho e mantêm contato comigo. Então, as decisões que eu tomei, né, na época de projetar meu trabalho na internet, acabou gerando essa possibilidade, né, de impactar todo mundo. Bem e mal como uma visão psicológica e espiritual. Então, uma análise um pouco diferente da questão ético-moral, balizada por um compêndio, né, de retidão, de princípios, de valores, mas de análise pessoal e visão pessoal. Peck revive a discussão sobre o que é mal, não apenas como fenômeno externo, mas como algo ligado ao ego, a recusa de responsabilidade e a negação interna. Ele tenta mostrar que conceitos morais rígidos muitas vezes falham em capturar a complexidade psicológica real. O mal não é simplesmente pecado ou falha, né? Vamos deixar o conceito de pecado para as religiões, né? Mas pode estar embutido em padrões de fuga, omissão, auto-engano ou zona de conforto que evita o crescimento. E, por fim, para o nosso comentário de hoje, né, o narcisismo, humildade e crescimento espiritual. Além da trilha menos percorrida, aprofunda a crítica ao narcisismo cultural, a valorização de si a qualquer custo, e propõe que a verdadeira maturidade espiritual exige humildade, reconhecimento de limites e abertura à graça ou à transcendência, ou ao transcendente. Nós já comentamos isso um pouco na nossa primeira jornada, e isso é muito claro, né? Ele sugere que o ego, quando desenfreado, bloqueia a maturação. Assim, morrer para o ego narcisista pode ser um passo necessário para o renascimento. Então, ele fala de um ego que vai incorporando as questões do inconsciente, tal e qual Jung coloca, na visão da individuação, ou seja, na visão de produção de um ego cada vez mais equilibrado com a realidade. Então eu convido vocês a essa segunda jornada, né, que vamos fazer sobre esse livro, além da trilha menos percorrida. No próximo encontro, então, nós vamos desenvolver algumas destas visões de cada parte do livro. E vamos entremear também com alguns vídeos ao ar livre, conforme fizemos na primeira etapa. E recebemos até solicitações pelos comentários de fazermos mais vídeos assim. Concordei e acho que é uma boa ideia. Nós vamos desenvolver novos vídeos ao ar livre, com uma conexão entre o que nós estamos colocando na teoria dos livros, né, à prática. Já temos projetado essa segunda jornada, mas já temos outros assuntos a serem desenvolvidos mais no futuro. Por isso eu te peço, né, se inscreva no canal, dê lá o seu joinha. Se não gostou, pode dizer que não gostou, né? Não tem problema. Faça o seu comentário. Só alerto que os comentários vão ser respondidos, mas não no sentimento de nós abrirmos um fórum de discussão sobre o assunto. Apenas é um comentário. Eles vão ser respondidos como dúvida e talvez até com ideias para novos vídeos, né, para novas explicações, para novas profundidades que nós vamos alçar, né, buscar com esse nosso estudo. Então fico por aqui hoje, agradeço aí a atenção de vocês, até um próximo encontro.